Bolsonaro disse que o Brasil deveria voltar à normalidade e acabar com a quarentena em massa. O Bolsonaro ficou doido? Em pronunciamento ontem em rede nacional de rádio e televisão, o presidente Jair Messias Bolsonaro disse o seguinte: grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Oferecer informação isenta em época de militância violenta é perda de tempo, né? O cérebro de um militante funciona igual uma pupila. Quanto mais luz você joga, mais ele diminui. Vamos lá. Primeiro, essa informação, essa posição do presidente Jair Bolsonaro não é novidade nenhuma. Ele fala isso desde o início do seu mandato. Aliás, ele fala isso desde a época da campanha. O discurso dele é mais ou menos nesse mesmo tom, se você notou. Vamos lá. Primeiro, essa informação, essa posição do presidente Jair Bolsonaro não é novidade nenhuma. Ele fala isso desde o início do seu mandato. Aliás, ele fala isso desde a época da campanha. O discurso dele é mais ou menos nesse mesmo tom, se você notou. Não é novidade para ninguém que tudo que o Bolsonaro fala vira meme nas redes sociais e também na grande imprensa nacional. Só que independente do que o Bolsonaro disse, as medidas tomadas pelo Ministério da Saúde na batalha contra a pandemia da Covid-19, provocado pelo coronavírus, tem sido elogiada por todo mundo, até pelos esquerdistas, até pela grande mídia que o Paulo Henrique Amorim chamava de PIG, que é o Partido da Imprensa Golpista. Observe que o governo já liberou 175, algum número próximo de 175 bilhões de reais para o combate ao coronavírus, né, a Covid-19, e se prepara para liberar mais 191 bilhões se for necessário. E todas as ações que o Ministério da Saúde está tomando são classificadas como exemplares não só no Brasil, mas mundo afora. Alguns dados que o Bolsonaro colocou ontem em seu discurso são irrefutáveis. Não adianta brigar com a matemática, não adianta brigar com números. Vamos lá. A Covid-19 realmente mata muito mais pessoas idosas. Isso é fato. O contágio entre as crianças não existe registro. Entre os adolescentes tem 2 registros de contaminação, mas sem óbito. Um garoto de 14 anos na China e uma menina de 12 anos em Atlanta, nos Estados Unidos. Isso são fatos e contrafatos, não dá para a gente ficar discutindo. Agora, Bolsonaro realmente erra em algumas coisas. Vamos lá. O primeiro erro é quando ele coloca a questão econômica na frente da questão humanitária. Ao priorizar a economia e não priorizar a saúde, porque as medidas que estão sendo tomadas pelos municípios, pelos estados, são medidas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde e visam a proteção à vida, não a proteção à economia. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. Bolsonaro também erra quando diz que na Itália, onde a mortandade de pessoas infectadas pela Covid-19, aliás, pelo coronavírus, que contraem a Covid-19,
chega a um número absurdo, quase 10%, de 70 mil, mas em torno disso, tá, gente? Não vou dar número. Esse vídeo não é para dar números precisos, é uma análise. Então, em torno de 70 mil infectados, 7 mil, mais de 7 mil mortes. Isso dá quase 10% dos infectados, e aí é um dado preocupante, e temos que aprender com a Itália por que a Itália tem esses números. E o Bolsonaro erra quando diz que a Itália tem esses números porque lá é frio e porque a população é velha. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. Seria interessante o presidente Jair Messias Bolsonaro saber que na região de Bérgamo, por exemplo, 1.800 jovens que lutam pela vida nas UTIs com pneumonia desenvolvida após contrair a doença Covid-19 têm idade em torno de 30 anos. E mais um fato curioso é que no Brasil, onde é calor, onde no mínimo 28, 30 graus, o vírus também está se espalhando com a mesma velocidade. Veja, tem poucos dias que registramos o primeiro caso, né? Aquele senhor que veio da Itália, que foi o primeiro infectado no Brasil. Poucos dias, em torno de 10 dias. De lá para cá, passamos do primeiro infectado para 2.200 pessoas infectadas. De lá para cá, nesses aproximadamente 10 dias, 47 mortos até hoje, até agora. Daqui a pouco sai o novo boletim do Ministério da Saúde, às 4 da tarde, e deve vir com mais mortos, né? 47 mortos em 2.200 infectados do Brasil afora. Vamos conhecer alguns números para que você possa fazer a comparação. Na Itália, 70 mil, nós já dissemos aí antes, 70 mil infectados, mais ou menos 7 mil mortos. A Itália é um ponto fora da curva porque realmente os números são muito altos. Quase 10% dos infectados estão indo a óbito. Na Espanha, cerca de 48 mil infectados, e já somam 3.434 mortos, tá? Vamos manter o número sempre aí. Você pode observar que, com exceção da Itália, desde a China, que teve 80 mil infectados e 3.200 e poucos mortos, 3.287 mortos, o número de mortos gira em torno de 3% dos infectados. Se na Itália o epicentro da contaminação, do foco desse vírus é a Lombardia, né? Na Espanha nós já temos 2, que é a Catalunha e Madrid. No Brasil, os especialistas preveem 4 grandes focos, né? São Paulo, que abrange São Paulo, Rio, Minas, Porto Alegre, o Distrito Federal e Salvador ou Recife. Parece que está mais para Salvador. Essas são as 4 regiões. E já que nós não podemos se comparar à Itália, porque nós temos 210 milhões de habitantes, enquanto a Itália tem 60 milhões, vamos nos comparar a um país próximo em número de habitantes, os Estados Unidos. Um país muito próximo em número de habitantes. Lá tem 300 milhões, nós temos 210 milhões. Nos Estados Unidos já tem 55 mil infectados. E isso já levou à morte cerca de 800 pessoas nos Estados Unidos. Só Nova York, para vocês terem uma ideia, detém 6% de todos os infectados do planeta. Tá? Só Nova York detém 6% de todos os infectados do planeta. E para não ficarmos presos a números, em todo o planeta são aproximadamente 500 mil infectados e cerca de 19 mil mortos. Segundo o ministro Mandetta da Saúde, metade da população não vai se contaminar, correto? Metade da população são 110 milhões de habitantes. Isso significa que a outra metade, outros 110 milhões, são alvos
né, do coronavírus, ou seja, podem se infectar. E é bom guardar esse número, 110 milhões, que podem se infectar. Mas vamos reduzir para os que efetivamente serão infectados. Vamos dizer que 40% da população seja infectada, não menos, né? Vamos para 30% da população. Então vamos supor que, sendo 30%, apenas 30%, 70% não é nem infectado. O vírus nem chega nesses 70% da população, mas chega em 30%. 30% da população brasileira, de 210 milhões, a 63 milhões de pessoas. Pelos índices, nos países que estão tendo sucesso no combate ao coronavírus, a mortalidade está entre 3% e 3,5%. Vamos pegar um número menor, 3%. 3% dos infectados, 3% de 63 milhões. Estamos falando de 1.890.000 mortos. Puxa, mas é muito morto. Isso é irreal. Tá bom, vamos reduzir mais ainda. 20% da população. 20% da população. Vamos reduzir mais ainda. 15% da população. 15% da população. 15% da população dá em torno aí de 33 mil pessoas, 33 milhões de pessoas. 33 milhões de pessoas infectadas. 15% da população. 3% de aproximadamente 33 milhões de pessoas dá de 800 a 1 milhão de pessoas mortas. Entendeu agora por que o ministro Mandetta disse que o sistema de saúde vai colapsar em abril? Porque nós poderemos chegar ao ponto de 33 milhões de infectados, e lógico que não são infectados de uma vez só, evidente. Vamos colocar aí 1 milhão de pessoas em 33 etapas, né? 1 milhão de pessoas em 33 etapas. Nós temos disponíveis 1 milhão de leitos de UTI. É isso que está acontecendo na Itália. Os médicos estão tendo que optar quem vai para a UTI e quem vai morrer. A gente costuma dizer que contra fatos não há argumento, com números não se discute, com dados não se discute. Estamos fazendo a projeção mais otimista possível. Apenas 15% da população tendo contato com o coronavírus. Desses 15%, 97% se recuperam. 97%. Mais de 32 milhões se recuperam. Mas nós poderíamos ter 1 milhão de óbitos. É uma possibilidade. É um dado estatístico. É baseado em números do que acontece em outros países. Ninguém inventou isso. Meus amigos, a situação é muito séria. A preocupação com a economia que permeia o discurso do presidente Jair Bolsonaro é válida, é lógica. Tem muitos pontos de verdade. Mas o erro acontece na definição da prioridade. A questão não é saber quanto vamos gastar ou quanto vai custar isso para o PIB. A questão é saber qual percentual de infectados vai a óbito no Brasil. A questão é saber qual percentual da população será infectado. E dos infectados, quantos vão a óbito? A média mundial, como disse, entre 3% e 3,5%. São Paulo tem em torno de 3,2%, 3,3%.
se tivermos 15% da população infectada e uma mortalidade de 3% sobre esses 15%, poderemos ter de 800 a 1 milhão de pessoas mortas. Qual governo resiste a isso? Não importa saber quem está ganhando ou quem está perdendo. Importa saber quantas vidas serão ceifadas por um vírus que não tem cura, por um vírus que a maioria da população, aliás, ninguém tem anticorpos. Alguns, e acredito eu que a grande maioria, vão desenvolver anticorpos, nada vai acontecer. Mas não existe faixa etária livre, imune, isenta, não existe. E ninguém sabe quem vai desenvolver o anticorpo ou não. É por isso que as medidas de confinamento são necessárias, para que se reduza o número dos infectados. Reduzindo o número dos infectados, se reduz o índice de mortandade. Caso contrário, o que temos pela frente não é só pandemia, pode ser um holocausto.